Boa noite. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. O tema hoje sobre a minha responsabilidade, filhos de hoje, valores de sempre, dentro do grande tema família moderna, a moda antiga. Alguns disseram, vai lá pastor William, é contigo mesmo, você já criou os seus. Eu queria dizer para vocês, a preocupação ainda com filhos maiores também existe. E a gente vai ser pai enquanto a gente estiver nessa terra, nesse mundo. Então a responsa, na minha leitura, ela continua para sempre. É verdade que às vezes a intensidade, as responsabilidades, elas mudam, invertem um pouquinho, mas... Esses dias meu filho disse, pai, eu quero mesmo quando tu tiver 80, se chegar a essa idade, eu quero que tu seja aquele que me diga as coisas, que seja a minha orientação, o meu conselheiro. Cara, já ganhei o dia depois dessa. Que Deus me ajude, que Deus nos ajude como pai, né, e a Kátia como mãe, sermos aquele farol. Talvez ele vai se apagando, mas é um farol ainda que está lá, sendo orientação, direção e confirmação de Deus sobre os nossos filhos, genro, nora e esperamos sim os netos. Filhos, vocês entenderam? Se não, eu posso repetir no final mais uma vez. Falando de farol, eu lembro uma pequena história que aconteceu parece em 95, que um jornal de Londres, ele publicou uma pequena conversa entre um grande navio porta-aviões e num diálogo numa noite escura, fria, com neblina, com a guarda costeira canadense. E o diálogo é bem curtinho. Começa assim por parte do navio, o maior porta-aviões de todos os tempos, Enterprise, e ele diz assim, por favor, mudem o seu curso 15% para o norte, para evitar colisão. Aí a guarda costeira americana, ela responde, ordem, vocês precisam mudar seu curso 15 graus para o sul. O navio americano repete, aqui fala o comandante de um navio de guerra americano, eu repito, mude seu curso. O guarda canadense responde, não, vocês precisam mudar o curso com muita urgência. Navio americano, vocês sabem com quem estão lidando? Aqui é o porta-aviões Enterprise, somos um enorme navio de guerra da Marinha Americana, por isso a ordem é, vocês devem mudar de curso, e isso agora. A guarda canadense bem calmamente diz, e nós somos da torre de comando de um farol, por favor, mude de curso. Amados, tem um farol eterno. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Tem um farol eterno, o Deus Criador do céu e da terra, luz, graça e paz, luz. A terra era sem forma, vazia e escura, e Deus disse, haja luz. Aquele que disse, haja luz, é a luz da palavra de Deus, é o farol que está aí. E tem gente hoje querendo mudar o farol. Eles são poderosos e querem fazer com que o farol mude de lugar, mas o farol diz calmamente, você precisa mudar de lugar. Tem gente que interpreta que Deus tem que mudar, os tempos são modernos. Não. Família moderna, mas farol antigo, de sempre. Que o Senhor Jesus hoje à noite nos ajude a mudar um pouquinho, se nós acharmos que talvez, os tempos mudaram, os tempos mudam, o farol continua estando lá. Valores de sempre. Quando Deus chama Abraão, lá em Gênesis capítulo 12,
Ele diz: Abraão, sai da tua terra e eu quero te levar para uma terra nova, e de ti eu quero fazer uma grande nação, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra, todas. Como é que isso é possível? Que um Deus eterno chama e faz a fé de um homem só, Abraão, depois seu filho Isaque, Jacó, 12 tribos, transforma-se num povo. Como é que essa bênção alcança todas as famílias da terra? Sabe como? À medida que transforma num povo no qual veria o Salvador do mundo. E a partir desse Salvador, o Deus que não ficou lá longe no céu sem se importar conosco, Ele vem em Jesus Cristo e Ele se apresenta. E Ele nos ensina a ser gente, uma nova maneira. E quando Ele fala do seu reino, Ele quer dizer que é possível ser gente de uma maneira que nos faz bem, que as pessoas conosco estão bem, que nossos filhos estão bem, que as coisas acontecem. O reino dos céus pelo qual nós oramos, vem o teu reino. Aquele reino que Jesus fala 95 vezes, aliás, nos evangelhos, fala lá do reino, dessa nova maneira de ser gente. Jesus veio trazer isso para dentro do contexto do ser humano. Mas que conexão é essa, valores eternos? Pessoal, podia discorrer agora com tanta coisa que iria fundamentar esse meu argumento. Deus Pai, Filho e Espírito Santo já são uma family. Estão lá, os três. Deus é amor, e porque Ele é amor, ninguém ama sozinho, ninguém ama, eu amo tanto, mas moro sozinho numa ilha. Eu preciso amar alguém. E para amar alguém, Deus ama Filho e o Espírito Santo, e Ele é amado pelo Filho e Espírito Santo e pelo Filho. E Jesus fala isso no Evangelho de João inúmeras vezes. Então tem uma comunhão muito forte aí, uma amizade eterna, uma comunhão eterna, uma família eterna. Mas esse Pai, Filho e Espírito Santo é uma explosão de amor, porque Deus é amor, e a Bíblia diz que quem ama é nascido de Deus. Então Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança, Gênesis 1, 27, e diz que o ser humano é feito à sua imagem e semelhança, homem e mulher os fez, macho e fêmea os fez. E a partir de então tem uma história do grande amor de Deus para cada ser humano. Mas é verdade que essa história dessa família, Jesus traduz muito bem lá em Lucas 15, quando Ele fala da parábola do filho pródigo. Jesus conta uma história, e a parábola, a palavra significa colocar a verdade lado a lado. Jesus conta essa história para, na verdade, dizer assim é a humanidade para com o Deus triuno. Havia um pai com 2 filhos, e os 2 estavam lá numa boa, e de repente um fica muito satisfeito, acha tudo muito apertadinho, muito engessado, não é livre, e ele diz: pai, me dá o que cabe a mim, e eu quero minha autonomia. E aí o pai não teria nem a obrigação de fazer isso, ele reparte os valores, dá para um filho, e o filho ainda sente que não está legal, ele quer mais liberdade, e aí ele transforma tudo em dinheiro, pega seu dinheiro e sai. E aí ele vai seguindo. Quando se tem dinheiro, tem muitos amigos. E aí ele vai, muitos amigos, prostitutas, muitas baladas, muitos ambientes, muita coisa boa, muita festa. E o pecado, cara, ele tem um ladozinho muito gostoso, assim, sabe? Aquilo é uma adrenalina só. Ele vai, mas um dia acaba o dinheiro, e quando acaba o dinheiro, acabam também muitos amigos. Você sem dinheiro, tu vai ver que não sobram muitos amigos, não. E aí no final da linha, ele termina nos porcos, e para um judeu, estar junto de um porco é praticamente o lugar mais imundo que você pode imaginar. E quando ele está lá no fundão do poço, ele lembra: poxa, eu aqui, e os próprios empregados do meu pai estão muito melhor do que eu. E aí diz lá o texto: caindo em si, ele disse: levantar-me e aí voltarei para o meu pai, e eu vou dizer: pai. E aí ele saiu uma desculpa, organizou um pequeno discurso de como chegar legal para o seu pai, explicar o que aconteceu.
E aí ele ensaia esse discurso e ele volta por toda maldita maloca, todo prostíbulo, todo amigo que ele talvez curtiu uma festa, todo pecado que ele curtiu, sabe? O caminho que você faz, ele tem um retorno. E cara, isso não é fácil. Você tem que passar em frente dessas portas novamente, para voltar à casa do Pai. E aí quando ele volta, diz o texto, o pai avistando-o de longe. Será que o pai naquele instante só deu uma olhadinha para cima e disse, meu filho? Não, aquele pai estava dia e noite aguardando aquele filho. E vindo lá de longe, diz ao texto que o pai saiu correndo. Eu consigo imaginar um velhinho assim, sair correndo, deve ser engraçadinho um pouco assim, desculpe, com muito respeito, mas e ele corre daquele jeito que os idosos correm, no máximo da sua força, mas ele vai em direção do filho, e chegando lá, teve misericórdia. O coração dele doeu tanto, porque ele chegou aquele filho sujo, cheirando a porco, aquele filho, não era isso o propósito original. E quando ele vê esse filho, o abraçou e o beijou. Pai abraça e beija. E o filho começou a explicar, pai, eu vacilei. E o pai não quer nem ouvir a explicação, importa que você voltou. Você estava morto, mas reviveu. E aí ele foi para casa, fez um churrasquinho, botou uma aliança e uma roupa nova, e simbolizando todo esse novo status, não porque o filho mereceu, mas porque o pai amava aquele filho. Vocês estão entendendo que essa história é a conexão com a eternidade? E nessa história tem uma família, e famílias têm essas histórias de rompimento, de reconciliação, e essas histórias, elas vão se perpetuando desde que o ser humano caiu em pecado. E assim, cada nova geração tem histórias dramáticas, mas todas elas remetem sempre de novo: filho, volta. Pai, vai ao encontro. Nós podemos nos inspirar nessa história. Então, valores de sempre. Esse Deus da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, a partir do seu padrão de amor incondicional, de comunhão e amizade, nos adota como seus filhos. E nós o podemos chamar de Pai. Quando essa consciência move nossos relacionamentos familiares, certamente experimentaremos um pouquinho de céu. Eu preciso ainda, antes de entrar no tema, mas agora sim, hoje, eu preciso ainda usar esse pequeno esquema. Pessoal, em Êxodo 20 nós temos os mandamentos. E os mandamentos é muito interessante. Nós luteranos temos 3 mandamentos. A igreja presbiteriana, os calvinistas mudam um pouquinho, eles falam de 4 mandamentos iniciais. Mas de qualquer forma, aqueles mandamentos iniciais, eles falam da vontade de Deus, de amar a Deus, né, acima de todas as coisas, de não fazer imagem para si. Aí ele fala também de não tomar o nome de Deus em vão, e finalmente fala também de santificar o dia do descanso. São, na verdade, alguns mandamentos muito básicos. É isso que Deus diz, Ele quer ser em nossas vidas. Repito, acima de todas as coisas. 2, não fazer um outro deusinho de escultura. 3, não usar o nome, não avacalhar com o nome de Deus. 4, reserve o domingo na sua alma e na sua família, e a tua família e a tua semana vai ter uma alma. Essa é a parte, então, valores eternos, e isso cai dentro de um funil. Esse funil, eu digo, querido pai e mãe, é você. Porque daí vem o 4º mandamento, dizendo: honra teu pai e tua mãe, para que você vá muito bem e possa viver muito tempo sobre a terra. É interessante que o pai, a mãe, é para ser o funil da vontade de Deus para dentro dos filhos. E sabe, primeiramente nós temos que assumir então que nós somos esse canal. Essa é a minha vocação, essa é a tua vocação. E eu pensei assim:
Isso funciona, porque ninguém ama esses filhotes até uma certa idade, eles são muito chicletes. Hoje ainda a Lídia disse, ai como é lindo, a gente é tudo para eles. Você é tudo para o seu filho e para a sua filha. Olha gente, nessa primeira fase até os 10 anos, você é todo o mundo, todo o universo, você é tudo para eles. Então tudo que quando você é usado como instrumento de Deus, você vai ver que depois vem os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não dirás falso testemunho, e assim vai, os outros mandamentos. Você, pai e mãe, vai ser instrumento de Deus para eles terem depois condições e a capacidade relacional social. Incrível. Deus, valores eternos, através dos pais filtrados para dentro deles, dão condições emocionais, sociais e relacionais. Nós queremos ver aquele primeiro vídeo. Do jantar. If you could have dinner with anyone, living or dead, who would you choose? Kylie Minogue. Marilyn Monroe. Oh God, I wouldn't have a clue. I know, straight up. Paul Hogan. Kim Kardashian. No. I'd like to have dinner with Justin Bieber. What? He's not coming to my house. I'd have Bob Hawke. Dave Hughes. Barry Humphries. Jimi Hendrix. People who have made a difference in the world, maybe Nelson Mandela at the dinner table. I don't know what he's going to say, I'm scared. If you could have dinner with anyone in the world, who would you choose? Probably our whole family, like our whole extended family. Mum and Dad. Mum and Dad. Does it have to be a celebrity? Could it be family? We love it. We talk about how school is. We ask Mum and Dad how their day was. Family. Yeah, Mum and Dad. Family. Who would you like to have dinner with? They just want to be with us while they're eating food, which is pretty cool. They see us above everything. I'm going to get... Yeah. Yeah. Bit of a message in it for me. Yes. What are we having for dinner? Tá bom? Que quebrada, né? Eu acredito que isso não seja montagem. Os filhos, eles olham com tanta veneração, tanta admiração para nós. É verdade, queridos, existem famílias muito negativas, quebradas, arrebentadas, mas eu diria assim, em famílias, eu diria, relativamente normais, você pode ter certeza que os filhos olham assim para a gente. Assim, mas às vezes o funil ele está entupido. Porque eu acho que nós pais às vezes não cumprimos, não honramos, talvez não conseguimos, vacilamos, tropeçamos. Amados, se esse funil está entupido, eu não sei o que entupiu esse funil para o qual você é chamado para ser bênção para os seus filhos. Mas se tiver, desentupa. Isso chama-se perdão. Impactamos de fato apenas uma geração. Podemos até influenciar ainda no máximo os nossos netos e bisnetos. No mais seremos apenas um nome, parte de uma árvore genealógica. Impactamos de fato os nossos filhos, talvez os nossos netos, um pouquinho os bisnetos. Eu lembro quando a Patsy, o pessoal do Patsy Scott, o pessoal do Quest,
Um dia fizeram um trabalho aqui com os jovens, pais e filhos, e a Patsy disse que ela sempre achava aquele texto de Gênesis 4 e Mateus 1, que fala da genealogia, textos muito chatos. E aí ela fez uma dinâmica antes de trabalharmos esse texto, e ela fez uma pergunta: o que você lembra do seu pai e da sua mãe? O que eles eram profissionalmente? O que eles gostavam de comer, etc. e tal. Tem algumas perguntas. É muito fácil falar do pai e da mãe e do seu avô. Isso cai vertiginosamente. Do vô e do vó, talvez tu sabe o nome, e se bobear não sabe nem o sobrenome da avó que ela trouxe de casa. E se falar do bisavô e da bisavó, você sabe só que eles vieram de algum lugar, você não sabe mais nada. Por quê? Porque não são eles que impactam a sua vida, é seu pai e sua mãe, e assim um dia você vai impactar os outros. E aí ela vai falando, nós temos a faca e o queijo na mão. Nós vimos esse pequeno vídeo que dizia assim: os pais fantasiando quem queriam convidar para o jantar, e os filhos dizem: eu queria meu pai e minha mãe aqui. Que coisa mais fofa. Está tudo em nossas mãos. Filhos modernos, como transmitir esses valores antigos aos filhos modernos, hoje de iPod, computadores, eles sabem muito. Mas amados, esse saber muito, de longe não é tudo que se precisa na vida. Quando o Gabriel e a Bárbara, eu acho que vocês tinham talvez 6, 7 anos, quando a gente comprou o primeiro computador. Em 2 toques, eles me sobrepujaram, eles sabiam muito mais. E hoje eles abafam e eles sabem tudo sobre isso. Essa moçada sabe mesmo. Esses dias me senti muito faceiro. Foi perguntado, pastor Rafael, quem é que faz esses vídeos maravilhosos? Aí o Rafael disse: um garoto de 17 anos. E aí falou também do Delmir, ainda e outro pessoal. Tem um pouquinho mais de 17, né, Delmir? Mas assim, é bom isso, né? Essa moçada sabe muito. Adianta, mas quando não se sabe amar, não se sabe perdoar, pode ter 2 faculdades, ter doutorado, e não sabe se relacionar com a esposa. Aí casa uma vez, acha uma segunda paixão, separa. Antigamente, às vezes, havia uma separação, de repente alguém casou pela segunda vez. Vocês já viram hoje como tem experiências de pessoas que dizem: eu já casei 4 vezes. Cara, porque não é a informática que garante isso. Isso é o funil do amor de Deus que nos ensina a amar e perdoar. É isso. E aí tem um texto muito bacana, eu queria que vocês pudessem abrir comigo esse texto de Deuteronômio capítulo 6, versículos 3, e eu preciso ler esse texto. Esse texto diz o seguinte: ouça e obedeça, ó Israel, assim tudo lhe irá bem e você será muito numeroso numa terra onde mana leite e mel, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a tua alma e de todas as forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Funil. Ensine-os com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Isto é sinônimo de muito trabalho. Educar filhos, ter filhos, são os 10 anos, 12 anos, talvez até um pouquinho mais, de muito trabalho.
Amarre esses valores como um sinal nos braços, prenda na testa, escreva nos batentes da porta da sua casa, em seus portões. O Senhor, o seu Deus, os conduzirá à terra que jurou aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, que daria a vocês terra com grandes boas cidades que vocês nem construíram, com casas cheias de tudo que há de melhor, de coisas que vocês nem produziram, com cisternas que vocês não cavaram, com vinhas e oliveiras que não plantaram. Quando isso acontecer e vocês comerem e ficarem satisfeitos, tenham cuidado, não esqueçam o Senhor que os tirou do Egito, da terra da escravidão, e temam o Senhor, o seu Deus, e a só Ele prestem cultos, jurem somente pelo seu nome. Se os pais, que são o funil da vontade de Deus sobre seus filhos, não cumprirem essa tarefa, quem o fará? Versículo 20: no futuro, quando teu filho te perguntar, os filhos perguntam em alguma época das suas vidas, o que significam esses preceitos, decretos e ordenanças que o Senhor nosso Deus ordenou a vocês? Vocês vão responder: fomos escravos. Conte a história do passado, fale de Deus, conte história para os seus filhos. Versículo 22: o Senhor realizou diante dos nossos olhos sinais e maravilhas grandiosas e terríveis contra o Egito e contra o faraó e toda a sua família. Eu preciso aqui destacar apenas 3 aspectos. Primeira, ouça, ó Israel, escute. A palavra alemã obedecer significa gehorchen. Ge é vai e horchen é ouvir. Então, ouça e vá. Isso é obedecer. Dentro do contexto judeu, a palavra obedecer, ela tem um peso todo especial. Quando Jesus diz: não adianta dizer Senhor, Senhor, para entrar no reino dos céus, mas todo aquele que fizer a vontade de Deus, que obedece à vontade de Deus, esse entra no reino, faz parte do reino de Deus e entra no reino dos céus. Aqui Deus está dizendo: escutem e obedeçam. Nós temos uma influência muito forte do contexto grego, e o contexto grego desenvolveu essa coisa de, como é que vou dizer uma palavra, tem uma palavra adequada para isso, assim, de transformar tudo em sofismas. Sofisma, sofia, a palavra dá um caráter de intelectualização para as coisas mais banais. Os gregos gostavam de discutir tudo e transformar isso numa um grande comentário intelectual e acadêmico. E isso também nos afetou. E a gente parece que nesse contexto ocidental, nós somos muito dos sofismas, da sabedoria, considerando essa possibilidade. Então a gente ouve e isso vai primeiro para a cachola. E depois de nos argumentarmos e contra-argumentarmos, em algum momento isso desce para o coração. O problema, se nas 14 dias tivemos primeiro aqui, só sobra ainda 10% para o coração, e de longe transformou mais em ação. Por isso, quando alguém testemunhou aqui do Alfa, se hoje o Espírito Santo falar para ti, não mande para a cabeça, mande para o coração primeiro. Tem coisa que chega nesse mundo lidando com a tua cabeça, tem que ser inteligente, tem que lidar o tempo todo de maneira racional, mas quando o Espírito de Deus falar, deixe para o coração. Ouça, ó Israel, deixe entrar no teu coração. Por isso ama o Senhor Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Sim, também razão, mas começa no coração, na nossa vontade, nas nossas escolhas e decisões. 2. Inculcar. Ensine com persistência. A palavra inculcar é interessante, o João Ferreira de Almeida, ele usa esse termo. Eu gosto dele porque ele fala de imprimir. E imprimir não é numa folha A4, tá, gente? É imprimir na pedra, na rocha, imprimir na tábua. É para não tirar mais. Então, ouça, Israel, imprima isso no coração das suas crianças, que não tenha água, não tenha tempestade, não tenha terremoto que vá tirar isso. É assim que você deve educar seus filhos, a partir da vontade de Deus. E finalmente, quando os teus filhos te perguntarem, os filhos perguntam.
Os filhos, pai, o que é isso? Por que isso? E como eles perguntam? Eu tinha um amigo que dizia, ai filho, para de perguntar por quê. Por que tu sempre pergunta por quê? Por quê? Por que isso? Por que aquilo? Por quê? Aproveite, fale, diga, repita. Fale 1000 vezes. Porque se você um monte de vezes disser, não, fala com a tua mãe, pergunta para a professora, fala com o diretor, eu estou pagando a escola para quê? Um dia eles não vão mais te perguntar. E aí você quer dar conselho, eles não vão mais te ouvir. O que adianta ter todo sucesso no mundo e ter fracassado no lar? O vídeo do Mário Cortella, por favor. Uma dificuldade que acontece hoje, o professor, ele é de uma certa forma explorado pelo Estado e também pelos pais, ao meu ver, e eu queria a sua opinião sobre isso, que é a situação seguinte, o pai, ele hoje pensa que o professor é que deve fazer tudo com o seu filho, educar, dar bons modos, gerar... Eu sou do tempo que eu tinha que estudar o SPB, Educação Moral e Silva, cantar o hino nacional em pé, lá na Vila Nova, lá em Londrina, antes de entrar na sala de aula. E meus pais me davam uma linha, me deram uma linha de vida. E hoje, aqui, a gente sente que os pais de hoje, eles estão preocupados com outras situações e empurram tudo para o professor. Qual é a verdadeira função do professor, do ensinante, como o senhor às vezes diz? Muita gente confunde educação com escolarização. Educação é a formação de uma pessoa. Escolarização é um pedaço da educação. O que nós professores e professores fazemos é escolarização. Outro dia, num debate, um pai me perguntava, professor, o que é que a família pode fazer para ajudar a escola na educação dos nossos filhos? E eu disse, olha pai, há uma inversão na tua questão. Não é a família que ajuda a escola na educação dos teus filhos, é o contrário. É a escola que ajuda a tua família na educação dos teus filhos, fazendo escolarização. Você tem 1, 2 crianças, e os tem durante 24 horas por dia, espera até o fim da tua vida. Nós as temos 30, 40 numa sala de aula durante 4 horas. Se você supõe que tendo só 2, né, você tem dificuldade de fazer, imagine se nós, né, com um conjunto de crianças, conseguiríamos substituir o que é a tarefa da família. Por isso, assim como hoje tem o personal trainer, assim como tem o personal stylist, para ajudar a pessoa a se vestir, alguns acham que tem personal father e personal mother. Isto é, gente que substitui o pai e a mãe nisso. Não. A tarefa de educação dos filhos é da família em primeiro lugar e do poder público de forma secundária. A escola faz escolarização. Por isso, se a família não cumpre aquilo que ela precisa cumprir, a escola não dará conta. E não adianta entregar. Claro que também não adianta a escola dizer o que eu posso fazer. É preciso fazer uma parceria com as famílias, de modo a também formar os pais. Porque uma parcela dos pais está perdida. Ela não sabe o que tem. Ela vive uma situação de submissão com os filhos. Te dou um exemplo banal. Aliás, eu falava isso hoje, num comentário na rádio, ao vivo em São Paulo, pelo telefone. Você imagine, quando eu era menino, e eu não estou querendo falar do passado para voltar a ele, mas ter algumas referências. Quando eu era menino, que eu chegava no restaurante, né, com o pai e a mãe, meu pai dizia assim, Mário, sente-se. Essa era a frase. E eu sentava. Qual é a frase hoje do pai e da mãe? Filhinho, onde você quer sentar? O que você quer comer? O que você quer assistir? Deixa a escolha para o filho. Isto é, você oferece a uma criança de 8, 9 anos, em nome de um carinho, algo que a deseduca. É óbvio que eu sou avesso, contrário a espancamento, a bater, mas não sou contrário de maneira alguma a uma educação que seja firme. Eu nunca, meus filhos, eu bati neles, mas todas as vezes eu fui firme. Ser firme não é espancar. Tem que saber dizer não, né? É a fala, é a autoridade, é colocar a mão no ombro com delicadeza, mas com firmeza, para a criança sentir a pressão, sem machucar, mas sentir a pressão. Isso significa que, pode parecer pouco, mas há uma diferença significativa de formação de um caráter, de uma criança de 10 anos de idade, por exemplo, de eu dizer a ela, sente-se, e dizer a ela, onde você quer sentar? Só o modo de eu dizer a segunda frase, que parece carinhosa, ela não é carinhosa, ela é acovardada. Onde você quer sentar? O que você quer comer?
Você não quer estudar Deu um pouquinho? brecha, né, professor? Claro. Resultado. Sabe qual é a consequência? Parte dessas crianças é formada em famílias que não têm autoridade sobre ela. A criança dorme na hora que ela quer, come o que ela deseja, ela sai ou vê o programa que ela quiser, ou rádio, seja o que for. Onde ela vai encontrar um obstáculo a essa falta de limite? Na escola. Quando ela entra na sala de aula, nós falamos assim: cadê o material? Fez a tarefa? Cadê? Guarda esse telefone, joga fora esse chiclete. Sabe o que eles fazem? Parte para cima de nós. Nós nunca tivemos tantos casos de violência de aluno contra professor quanto que nós estamos tendo atualmente. Por quê? Porque nós somos o primeiro adulto no dia a dia de algumas crianças que decide exercer sobre ela a autoridade. A autoridade não é autoritarismo. A autoridade é a responsabilidade com o mando. Essa autoridade tem que ser exercida. Resultado, você sabe que tem pai ou mãe que vem até a escola pública ou privada reclamar conosco. Obrigado. Podemos encerrar. Esse papo vai longe. Cara, sinistro. Eu só queria dizer assim, hoje essas frases, e aí amigão, você chama um filho de amigão, e aí minha amiga, meu príncipe, minha princesa, meu campeão. Queridos, eu acho que não é a princípio errado esses termos também pais para os filhos, mas cuidado, esse campeão um dia vai ser tão rápido que vai fugir de você e você não vai mais alcançar ele. Esse rei, esse príncipe, se você der tanta autoridade que ele não tem, essa criança não tem isso e não compete a ela ter, que um dia esse rei vai governar você. E você vai ser vassalo, você vai ser súdito. Essa relação de autoridade é do coração de Deus. É como ele falou, nada de grosserias, nada de excessos. Não precisa ser para esse ponto, mas firmeza. Eu acho que hoje o que talvez a criançada mais precisa é justamente essa capacidade de ter limites. Amor com limites. Eu lembro aqui a dona Paula Schmidt, uma senhorinha de 83 anos lá em Joinville, ela disse, isso para mim foi fundamental e eu apliquei isso também, nós aplicamos com nossos filhos. Ela disse assim que ela e as duas irmãs eram muito amadas pelo pai delas. O pai era uma pessoa muito amável, assim, realmente 99% amável, uma pessoa muito querida, muito dócil. Mas ela dizia, quando o pai dizia não, a força toda estava na firmeza desse não. E isso eu tentei. A gente não deve irritar os nossos filhos. Pais, não irritem vossos filhos. Você tem filhos, eles merecem seu cuidado. Muito, 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 muito amor. Mas precisam do não, da dose certa. Mas tem essa coisa dos filhos de repente pegarem o não e transformar eles em sim. Esse risco existe. Por isso, esse risco existe. Então, a medida certa do sim e do não, ela é fundamental. E Jesus chega a dizer sim, sim, não, não. O que passar disso é de quem? Do maligno. É diabólico. A clareza do sim, 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 amar, amar, amar. E também quando é não, é necessário. Os próprios mandamentos, eles têm alguns nãos. Mas por outro lado, a bênção é meio gerações. Então, sim, ame, mas o sim tem que ser claro. Que Deus nos ajude a aplicarmos esse amor com limites. E por que os limites são importantes? Qual é o problema de ter tudo? Por que não posso proporcionar aos meus filhos tudo que eu não tive? Sabe por quê? Porque o ser humano é altamente viciante. Uma criança, você pode dar um pacote de bala e diz, querido, 2 balinhas por dia. Ela come em 1 hora todas aquelas bolas. Ela vem assim, não é verdade? Claro que é assim. Mas isso continua por toda a nossa vida, de alguma maneira. A gente excede no churrasco, excede na torta de morango, excede
na bebida, o tempo todo nós estamos brigando com excessos. Vou assistir só um filmezinho e depois vou dormir às 11 horas, pronto, já deu 3 horas. A noite vai ser curta. Pessoal, nós somos altamente viciantes, consumistas, nós precisamos dos limites. E sabe aonde a gente aprende isso? É no colo da vida, lá com a mãe, com o pai. Mas se os pais não têm limites, como é que eles querem passar os limites para os filhos? E finalmente o último ponto. Eu quero falar um pouquinho, existe uma trilha da felicidade também para os nossos filhos. Existe uma trilha. Eu gosto dessa palavra, aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Novamente aqui fala do Pai, Jesus fala do Pai, é relacionamento, fala de glória, fala de felicidade, algo muito bom. A Bíblia nem fala de felicidade, mas ela fala de glória, e nós temos acesso a essa glória de Deus. Eu queria dizer 4 breves conselhos. Ensine a geração seguinte não apenas a andar, mas principalmente mostre o caminho a seguir. Aponta para a possibilidade da glória, de felicidade de Deus na vida delas. Eu lembro aqui uma pequena história de Margaret Sangster, que foi uma socióloga nos Estados Unidos, eu acho que é filho também de pregadores. Ela diz que certa vez ela estava no escritório dela e entrou um garoto com a perninha, o joelhinho todo torto, um garoto de 8 anos, e entrou, e aí perguntou: meu filho, o que aconteceu? Eu fui atropelado e não recebeu os tratamentos necessários, e o joelhinho ficou todo torto, e ele mancava de um jeito assim, muito triste. E essa assistente social, ela tinha um amigo que era ortopedista, e disse: fulano, eu nunca pedi um favor para você, eu quero que você trate esse menino. E esse médico tratou gratuitamente então esse menino, e depois de um tempo esse menino entrou na sala andando retinho, e a Margaret Sangster disse: cara, eu fiz a diferença para esse garoto. Eu não consigo fazer mais nada, mas eu fico muito feliz por aquilo que aconteceu com esse menino. Passaram-se 10, 12 anos, e um dia Margaret Sangster pergunta para suas amigas: o que vocês acham que foi desse garoto? O que ele é hoje? Vai ver que tornou médico, vai ver que é atleta, assim, achando da superação. E ela diz: infelizmente, ele foi preso por um crime hediondo que ele cometeu. E ela diz assim: eu fiz esse garoto andar novamente, eu ajudei ele a andar, mas eu não ensinei o caminho que ele devia de seguir. Tem tanto tempo, tanto dinheiro que nós investimos para que nossos filhos andem, seja alguém na vida, mas se eles não souberem para onde ir e perceber a glória de Deus na vida deles, e daí? Ajudou? Segundo conselho, trilhas de felicidade. Aqui diz que a glória de Deus lá vem entre nós, através de Jesus, graça e verdade, graça e verdade. Um passo, outro passo. Inspirar e expirar. Essa é a nossa existência. Eu preciso de graça e de verdade. Graça, verdade, graça. O que é graça? Perdão, amor, misericórdia. Ser amado, precisamos. Senão a alma não respira, ela não tem oxigênio. Esse é o oxigênio para a alma. Mas também precisamos de verdade, verdade, verdade. Deus, vida, vida eterna, morte, vida, trabalho, honestidade, justiça, retidão, correção, submissão, obediência. Vocês estão entendendo? Então é isso. Nós precisamos dos dois, os dois formam um trilho maravilhoso para alcançar, sim, a estação da felicidade. Finalmente, seja uma referência clara aos seus filhos. Essa referência clara, eu queria dizer que autoridade para que você mantenha sempre aberto o canal da comunicação.
E essa referência clara de autoridade, eu lembro aqui uma pequena história que diz o seguinte: o autor de um livro que fala sobre essa questão pais e filhos, e ele conta, quando eu era criança, um dia eu estava num culto e o pastor, ele contou e testemunhou da sua história, e aonde dizia o seguinte: certa vez então, o pastor deu um testemunho que o filho, quando era pequeno, ele disse: pai, hoje eu sou pequeno e eu te obedeço, mas quando eu for grande, como é que vai ser? Então tu vai me obedecer? E de fato esse menino alcançou 1,95 m, e aí ele se colocou diante do pai, e o pai disse: enquanto você tem os pés debaixo da minha mesa, você me obedece. Essa era a maneira antiga. E aí o autor do livro diz: cara, isso é muito estranho, isso é na base do medo, isso não é de amor. E aí esse cara agora cresceu, e ele disse que o filho dele de 12 anos um dia subiu o sofá, olhou para ele e disse: pai, se eu for maior como você, o que vai ser? Você vai me obedecer? E ele fez um link com a história dele, lá daquela época do pastor. E aí ele diz uma frase, escutem ela: meu filho, enquanto nossas relações são importantes para você, assim como você é importante para mim, assim como eu preciso de você e você precisar de mim, tanto quanto eu preciso de você, enquanto a gente sofrer quando um está longe do outro, enquanto a gente sentir saudade, enquanto a gente amar como ama hoje, eu vou dizer para você: vai, e você irá. Eu digo: fica, e você vai ficar, porque você ama e eu te amo. Mas se algum dia uma parede de separação se levantar entre nós, seja de indiferença, seja de incompreensão, seja até de ódio, então nem eu lhe direi nada, e nem você precisa obedecer, porque também você não vai me ouvir e já não fará mais a menor da diferença. Meu filho, você me obedece porque você me ama, e eu procuro lhe servir sempre como pai, porque você é tudo de precioso para mim. Meu filho, eu lhe procuro lhe servir como pai, dando o que você precisa, seja disciplinando, seja dizendo sim, seja dizendo não, porque eu amo. O que passa disso não é do reino. Que lindo, né? Que palavras bonitas. Onde tem amor, tem serviço de pai e tem obediência de filho. E sabe, isso funciona tão bem que um dia, quando a Bárbara já estava dirigindo, lá de seus 19, 20 anos, nós tínhamos um Fiatzinho vermelho que andava, que é um espetáculo. A Bárbara e a Cátia iriam um encontro da família no aniversário em Blumenau, e aí a Bárbara sentadinha já para dirigir, ela gostava muito de dirigir, e eu sabia, aquele carrinho é um Fiat 1.8 com motor da Chevrolet, que era um espetáculo, andava muito bem. E a Bárbara já lá, pisando no acelerador, assim, faceira, para dar umas voltinhas, né? Claro, como pai, assim, eu só disse para ela: Bárbara, pai, eu sei, eu devo andar devagar. Isso me honrou. Filho, filha, pai, eu sei. E eu confiei nela, no cuidado dela. A obediência, ela tem que estar na ponta da língua, não na ponta da vara. Na ponta. Filho, filha. E finalmente, o último ponto. Disponibilize tempo. Eu encerro apenas uma pequena história. Quando Enzo tinha somente 5 anos, a professora do jardim de infância pediu aos alunos que fizessem um desenho de alguma coisa que eles amavam. Enzo desenhou a sua família, depois traçou um grande círculo com lápis vermelho ao redor das figuras e, desejando escrever uma palavra acima do círculo, ele foi até a sua
aliás, saiu da sua mesinha, foi até a mesa da professora, disse: professora, como a gente escreve? Ela não deixou concluir a pergunta, mandou voltar para seu lugar e não se atreve mais a interromper a aula. Enzo dobrou o papel, guardou no bolso. Quando retornou para casa naquele dia, se lembrou do desenho, tirou do bolso, alisou-o bem sobre a mesa da cozinha, foi até a mochila, pegou um lápis, olhou para o grande círculo vermelho. Sua mãe estava preparando o jantar, indo e vindo do fogão para a pia, para a mesa. Ele queria terminar o desenho antes de mostrá-lo para ela e disse: mãe, como a gente escreve amor? Menino, não dá para ver que estou agora ocupada? Vá brincar lá fora. E não bata a porta, foi a resposta dela. E dobrou o desenho e guardou no bolso. Naquela noite, ele tirou outra vez o desenho do bolso, olhou para o grande círculo vermelho, foi até a cozinha, pegou o lápis, queria terminar o desenho antes de mostrá-lo a seu pai, alisou as dobras, colocou o desenho no chão da sala, perto da poltrona reclinava de seu pai, e disse: pai, como é que a gente escreve amor? Enzo, estou lendo o jornal e não quero ser interrompido, vá brincar lá fora. E não bata a porta. O garoto deu o desenho e guardou no bolso. No dia seguinte, quando a sua mãe separava a roupa para lavar, encontrou no bolso a calça do filho enrolado num desenho, uma pedrinha, um pedaço de barbante e 2 bolinhas de gude, todos os tesouros que ele catara enquanto brincara lá fora na casa. Ela nem abriu o papel, atirou tudo no lixo. Os anos se passaram. Esse garoto agora era adulto, tinha 28 anos e também tinha um filho. E um dia, curiosamente, a filha, ela veio com uma cena muito parecida, um desenho de pai, mãe, e ela, no meio, um círculo, e disse: pai, como é que se escreve amor? E ele imediatamente largou tudo e disse: vem cá, me dá a tua mãozinha. Pegou a mãozinha da filha e disse: amor se escreve assim, T-E-M-P-I-O. Amor se escreve, se soletra tempo. Se tem uma coisa que a gente não vai se arrepender, que esse ensaio de ter filhos, ele é exigente, tira muito tempo, muito tempo, mas vale a pena investir. Uma vez o pai do Diego, né, o meu genro, o pai dele, pastor da Igreja Batista, ele disse que tem uma coisa que mexe muito com ele, quando ele fazia semanalmente visita no presídio, e ele diz: aqueles pais que vêm antes da hora para ficar o máximo do tempo com os filhos, porque lá atrás não tiveram o tempo. Agora sim, lá na prisão. E ele diz que isso é emocionante. Cara, a vida cobra. Esses 15 anos de ensaio, eles vão depois ter uma permanente e grande apresentação. Quando os nossos filhos nos honram, quando os nossos genros, nora, eles estão lá dizendo: valeu o ensaio lá atrás. Faça um bom ensaio. Seja funil de Deus sobre os seus filhos, e vai valer a pena. E vocês vão colher ainda muita bênção. Filhos modernos com valores eternos. Amém.